queria compartilhar com vocês. Acabei, gente, trazendo hoje um pouco do que foi a nossa live. Toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, na minha página pessoal, eu faço uma live, que é uma forma de eu estar perto de várias ovelhas que moram em Portugal, moram na China, na Alemanha. A gente tem uma conexão muito grande de treinar liderança também, cuidar de vidas fora dessa nossa região. Então Deus me deu a estratégia de fazer uma live toda sexta-feira às 7 horas para alcançar. E realmente é uma live muito gostosa, que entra várias pessoas de várias partes do mundo, de onde a gente já passou, entra muitos pastores também, e a gente tem se alimentado muito juntos ali. E essa sexta-feira eu trouxe uma live que estava no meu coração sobre satisfação e hedonismo. E eu vi que repercutiu bastante, eu vi que pipocou de visualizações. E como eu faço a live de uma forma mais restrita, eu queria compartilhar com vocês essa noite sobre essa palavra que ativou meu coração, e eu creio que ativou de muitas pessoas, porque houve testemunhos. E quando há testemunhos, há uma resposta, não é verdade? A grande alegria é o testemunho, você sabe disso, né? O testemunho é a certeza que o Senhor foi glorificado, né? O testemunho é a certeza que Deus manifestou sua glória. Por isso que uma das grandes reviravoltas da gente contra o inimigo é o testemunho. Apocalipse 12 fala exatamente isso. E eles o venceram. Quer dizer, não há preocupação nenhuma com o que a gente está vivendo agora. Rumores de guerras, as guerras acontecendo, né? Contra a Ucrânia, esse terremoto na Turquia, Síria, tudo isso que está acontecendo, tantas leis sendo aprovadas que vão contra a palavra de Deus. Mas a gente tem uma certeza que nós já o vencemos. Nós não estamos vivendo uma incógnita. Eu queria deixar claro isso aqui, porque parece até que a gente vai ver quem vai ganhar, parece até que vai depender do que a igreja vai fazer para a gente vencer. Não, nós já o vencemos por causa do sangue do Cordeiro, pela moeda que foi paga. Gente, por que derramar sangue é uma coisa perigosa? Porque sangue é moeda no reino espiritual. Quando Caim matou Abel, Deus disse a Caim: o sangue do seu irmão está clamando. Quer dizer, houve uma moeda de troca. Por isso que Jesus, quando vai à cruz, você poderia ter visto qualquer tipo de morte contra Jesus, mas Deus escolheu um tipo de morte que Jesus derramasse sangue. Então deixa eu dizer uma coisa a você: não existe derramamento de sangue sem ser moeda de troca. Quando nossa nação, assim que houve o novo governo entrou, ele se preocupou de fazer duas coisas: aprovar derramamento de sangue e lei Rouanet. Aliás, né, precisamos dar uma salva de palma para Cláudia Raia, que ganhou mais dinheiro do que todas as pessoas que sofreram as enchentes de São Paulo. Não podia me calar com isso. Uma salva de palmas para Cláudia Raia. A menina é um sucesso, né? Ganhou mais dinheiro do que todos os desabrigados do interior de São Paulo. Então a gente vê que a primeira parte desse novo governo, que eu oro por ele, entre parênteses, que eu oro por este governo, porque não há autoridade que não tenha sido escolhida por Deus. Deus realmente está chamando a atenção do Brasil. Deus realmente nos convocou, né? Mas a gente precisa entender que esse novo governo que nós estamos orando, que nós estamos clamando a Deus, ele se preocupou de fazer duas coisas: liberar derramamento de sangue e a lei Rouanet, por causa do carnaval. Por quê? Porque o carnaval é uma festa que trabalha contra Cristo. Eu acho que nunca houve tão claro. Antigamente a gente ficava em dúvida. Há 10 anos atrás ficava em dúvida. Mas você olha para as escolas de samba do Rio de Janeiro, você não tem mais nenhuma dúvida a quem eles estão servindo. Uma pena que a gente vê muitas vezes jovens cristãos que eram cantores, não é? Debandarem e apostatarem da fé e saírem em carros. E a gente vê como a gente está vendo uma apostasia
nesse tempo, daqueles que conhecem a palavra. Porque uma coisa é você encontrar alguém no carnaval que não conhece a palavra, e você vai pregar para ele, você vai cuidar dele. Outra coisa é você saber que essa pessoa conheceu a palavra e se desviou. Hebreus 6 e Hebreus 8 dá um comentário sobre isso, fala sobre isso, é muito bom. Depois vocês meditem, porque eu não vou entrar nesse assunto. Mas a gente percebe que a nossa nação já entrou nesse novo governo fazendo questão de dar uma moeda de sangue, porque o sangue é uma moeda. Por isso que Jesus vencer na cruz tinha que derramar sangue, porque tinha que haver derramamento de sangue. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus pagou você inteirinho. Jesus não pagou metade da sua vida, Jesus pagou você inteiro. Não há nenhum motivo para ficar inseguro, assustado, medroso, no cativeiro, porque Jesus pagou você inteiro. Amém? Jesus pagou você inteiro. E a gente precisa, família, ter um entendimento sobre isso, senão você vai ser sempre escravo do pecado. Sempre você vai viver na escravidão. Se você não entender o que Jesus fez por você, você vai ficar pela metade. Você vai achar que é fofinho. Hoje de manhã pregou uma palavra no portal e foi muito poderosa, porque ele fala que muitos estão salvos, mas estão frustrados na sua vida cristã. Estão levando uma vida de frustração. Eu queria pedir, por favor, os leões para ajudar o pessoal que está aí na porta, para sentar os leões. Obrigada, família. Deus abençoe. Intercessão e ajudando no culto, porque estamos em guerra, amém? Glória a Deus. Obrigada, família. Então, Jesus, ele pagou um preço de sangue por você. E todas as vezes que nós ficamos aprisionados, é porque na verdade você não entendeu o preço que foi pago por você. Então todas as vezes o inimigo vai tentar fazer com que você saiba que você é de Jesus, mas você não viva uma vida livre, não viva uma vida liberta. E aí você está sempre aprisionado em algumas áreas. Fofinho falou isso muito bem hoje, de cristãos vivendo na frustração. Tristes, são de Jesus, mas sabe, roda presa, sabe, tudo com dificuldade, sabe, tudo, sabe, sem fluir. Na verdade é assim que o inimigo quer que a gente se sinta. Ele quer que a gente ache que ainda vai ter uma vitória. Ele quer que a gente ache que a gente tem que lutar por essa vitória. Deixa eu te dizer, nós não temos que lutar. Nós temos é que nos posicionar. Porque o posicionamento vai fazer que a gente faça guerra, mas fazendo guerra sem ficar acabado depois da guerra. O que que Paulo diz para a igreja de Éfeso? Manda vestir a armadura do crente. Guerra, claro. Se ninguém botar armadura, espada, escudo, capacete, cinto da couraça da justiça, se não vai ter guerra. Tem sim, tem guerra. Mas ele diz uma coisa interessante: depois de ter feito tudo, vocês permanecem inabaláveis. Eu fico impressionada com pessoas que pregam, aí no outro dia dizem, eu estou debaixo de uma retaliação. Eu fui orar por uma pessoa, estou debaixo de retaliação. Vem cá, família. Não existe retaliação se não existe brecha. Então, se não há brecha, não há retaliação. Se o diabo pudesse me matar, ele já o teria feito. Se o diabo quisesse lhe matar, ele já teria feito. Então, Paulo diz, depois de vocês terem feito tudo, o que é tudo? A armadura do crente, vocês vão permanecer inabaláveis. Então Paulo deixa claro que depois da pregação, lógico que a gente fica cansado. Eu me lembro que Jean-Luc é uma avivalista que anda muito pela Suíça, pela Europa, pregou aqui, depois começou a passar frio lá em cima. Foi lá para cima, quando a gente prepara o jantar, ele começou a ficar frio, ficar mal. Eu já vi muito pregador pregar aqui e depois passar mal. Por quê? Porque é um confronto, mas depois que a gente está treinado aqui, depois que você treina, não tem para onde você ficar morrendo, passando mal. Claro que algumas vezes pode acontecer, porque se Deus quiser mostrar a glória dele, permitindo a gente ficar doente, vai ser para a glória de Deus. Quando o jovem apareceu, diz, quem pecou, meus pais ou eu? Ele fez, nem você e nem seus pais. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Tudo na sua vida, quando você é de Jesus, é para a glória de Deus.
Me roubaram, vai ser para a glória de Deus. Adoeci, vai ser para a glória de Deus. O pneu furou, vai ser para a glória de Deus. Porque Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Então nada lhe acontece, é neutro. Não existe coluna no meio, querido. Aqui é a igreja. Ou é direito, ou é esquerda, ou é bode, ou é ovelha, ou é porta larga, ou porta estreita. Aqui não tem LGBT, entende isso? Aqui não tem espaço para indefinição, porque nós nascemos com definição. Ele criou macho e fêmea, homem e mulher, bode, ovelha, porta larga ou porta estreita, direita ou esquerda. Eu sou da época que o CD tocava o lado A ou o lado B, o disco. Agora bota tudo, toca, né? Mas eu sou de uma geração, querido, tinha lado A e lado B. Então, deixa eu dizer uma coisa a você: não existe indefinição com Deus. Mas isso não quer dizer que Ele lança fora quem está indefinido, amém? Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. A identidade espiritual é mais forte do que a identidade ideológica. O amor que Deus nos ama na identidade espiritual, ela é mais forte do que a identidade de gênero. Porque a identidade de gênero é circunstancial. Já o amor de Deus é eterno. O seu DNA é circunstancial, sabia? Por quê? Porque a lei da biologia não é mais forte que a lei do sangue de Jesus. Você pode dizer: na minha família acontece assim, na minha família todo mundo se divorcia, na minha família todo mundo tem câncer, na minha família todo mundo tem depressão. Alto lá! Uma vez que eu entrei na família de Deus, o sangue de Jesus, que desceu naquela cruz, remiu a minha linhagem de todo pecado. Então, a identidade espiritual, ela vai engolir a identidade biológica. E se a gente não entender o que é a cruz, a gente vai carregar a vida inteira a identidade da família. E a gente não leva a nossa identidade espiritual. Mas Deus quer que você leve a identidade espiritual. Deus quer que a sua identidade seja conhecida pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Ele quer que você possa dizer: e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho que deram, porque o testemunho sela. E porque eles não amaram a sua vida até a própria morte. Ok, eu entendi, pastora. Eu entendi o sangue de Jesus que pagou todo o preço. Eu entendi que não há identidade da minha vida aqui na terra, não há circunstância, não há nada que me aconteça que seja mais forte do que o que Jesus fez. Eu entendi que qualquer coisa que me acontecer, pode acontecer um milagre a qualquer tempo, a qualquer hora, na vida do meu filho, na vida da minha filha, na minha casa, no meu casamento, nos meus negócios, na saúde. Eu sei que nós somos passíveis de experimentar um milagre em qualquer tempo. Eu entendi. Mas essa última parte, de não amar a sua vida até a própria morte, essa é uma parte muito difícil. Nós amamos sairmos de escravos para livres. Amamos ser realeza, porque Ele nos chamou para realeza. Ele nos chama sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Então Ele nos chama para realeza. Você é príncipe e princesa, você vai reinar aqui na terra. Nós vamos ter um milênio aqui na terra. Essa coisa, vamos desgraçar esse mundo, não cuide dessa terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama o mundo, você sabe disso? Deus ama as baleias, Deus ama a África, Deus ama a Oceania, Deus ama o Brasil, Deus ama a jaca, banana. Deus ama essa terra, e Deus quer que a gente cuide daqui, porque nós vamos reinar 1000 anos, vai ter um governo de 1000 anos, então nós estamos preparando para isso, senão nós não teríamos esperança. E se não tivermos esperança, comemos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas não essa é a realidade.
Nós vamos ter um governo aqui. Eu não sei se você é pré-tribulacionista, pós. Eu não estou nem aí se você é pré e pós. Eu sei que Jesus vai voltar e vai ter 1000 anos de governo. Para mim é o suficiente. Eu não vou discutir teologia porque eu estou gastando meu tempo para ganhar vidas para Jesus. Então não estou conseguindo muito discutir teologia, porque discutir essas coisas não me leva a nada. São vãs tradições herdadas de nossos pais. São sofismas que conflitam, que perturbam. E se comer carne escandaliza meu irmão, eu deixo de comer carne. Se eu for pregar na Assembleia de Deus das Antigonas, eu vou de saia. Sabe? Se eu for pregar numa igreja de tatuados, eu vou de calça e bota, com camisão dobrado, toda rock. É assim, sabe por quê? Porque eu quero honrar a casa que eu estou indo levar o evangelho. Se eu vou pregar o evangelho para uma mulher, sabe, que gosta de chás, de jantares, de mesas bordadas, estou lá pronta, de salto e saia. Se eu vou falar para Jesus, para um mendigo que está na beira da rua, na calçada ou se drogando, pode ter certeza que eu vou me vestir apropriadamente. Sabe por quê? Eu quero estar preparada para pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. E é assim que a gente tem que estar, gente. Parar de discutir besteira, porque essas coisas não vai construir o reino de Deus. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Vai gastar seu tempo, gerar rugas, e você acaba perdendo a pessoa discutindo coisas que nunca deveria ter discutido. Nós estamos vivendo um tempo que os últimos 20 anos foi maravilhoso no Brasil. Nunca se abriram tantas igrejas, nunca igrejas cresceram tanto, nunca as igrejas alargaram tanto as tendas, não é? Vocês não pensem que vocês cresceram por causa de Bolsonaro não, viu? Deixa eu dizer uma coisa a você, Bolsonaro só ficou 4 anos. A igreja está em franco crescimento nos últimos 20. Então quando Deus quer fazer crescer alguma coisa, chove canivete e a gente cresce. Tá? Não fiquem traumatizados não. O que é que vai ser da gente agora? Nós estamos em crescimento há 20 anos e vamos continuar por causa da palavra de Deus. Nós somos como um fermento quando coloca no pão. Nós vamos continuar crescendo. Não é o governo que nos faz crescer. Esse foi o grande problema da igreja nos últimos 4 anos, que eu alertei isso há 3 anos atrás. Porque eu disse, a igreja não serve ao governo não. O governo serve à igreja. E muito pastor ficou achando que a igreja ia crescer por causa de governo. Está para nascer um homem que vai passar por cima de Jesus e achar que vai fazer a igreja crescer ou diminuir. Homem nenhum fecha igreja, gente. Homem nenhum abre igreja. Homem nenhum derruba pastor. Homem nenhum levanta pastor. Carne e sangue não é da glória de Deus. Você acha que eu não já tive desafetos na minha vida não? Você acha que quando a gente caminha pregando a palavra, se não tiver, não está pregando a palavra verdadeira? O grande valor de Estevão foi ter pregado o melhor sermão da vida dele. Quando terminou, mataram ele. João Batista. Então, gente, vai ter, você quando pregar o evangelho, se prepare, que alguém não vai gostar do que você está falando. Mas deixa eu dizer uma coisa boa para você. As pessoas vão gostar ou não gostar, e você vai continuar fazendo o que Deus mandou você fazer. Deus está vendo se você suporta a rejeição. Nenhum ministério é aprovado, nenhuma pessoa é aprovada para seguir a Jesus, se ela não souber suportar rejeição. Se você não sabe suportar a rejeição, desista. Vai pregar sobre os ursinhos carinhosos, sobre os moranguinhos, porque você não vai suportar. Mas a rejeição é parte do chamado. Elias foi rejeitado, Daniel foi rejeitado, Davi foi rejeitado. Todo homem e mulher de Deus foi rejeitado. A rejeição faz parte da caminhada. Ou você não está fazendo nada, né? Ou você está simpático demais para todo mundo. Na verdade, faz parte a gente ganhar aquele que precisa ser ganho para Jesus, através do amor, da entrega, e você causar um pouco de rebuliço nos religiosos. Porque a perseguição de Jesus não era os pecadores, não foram os pecadores que perseguiram Jesus, foram os religiosos. O maior sofrimento da igreja de Atos não foi os pecadores, foi os religiosos. Então você vai encontrar no meio dos irmãos aqueles que vão resistir ao que Deus está lhe entregando. Amém? Então suporte a rejeição em amor. Suporte. O importante é você não dar motivo para isso.
né? Mas se você for perseguido por amor a Cristo, suporte. Então, a última parte desse versículo do Apocalipse 12 fala de não amar a vida até a própria morte. E é isso que eu vejo essa noite. É isso que eu quero compartilhar essa noite. Esse medo que nós temos de sofrer. Porque nós, para vivermos o propósito, a gente vai ter que suportar o sofrimento. A gente vai ter que suportar algumas coisas que não são prazerosas. E nós somos treinados nessa geração há muito forte o hedonismo. O hedonismo é a vida voltada para o prazer. Quando a gente vai estudar a história da igreja, lá atrás, no período de Sócrates, Platão, lá no período da Grécia, que é o início também que a igreja está se formando, aqueles primeiros anos da igreja, a gente vai perceber que houve uma teoria do Epicuro. Epicuro dizia o seguinte, que a vida devia ser prazerosa e que tudo que não me desse prazer deveria ser evitado. E todas as vezes que eu fizesse uma escolha, eu deveria fazer uma escolha que fosse confortável, que fosse prazerosa para mim. E essa teoria acabou se infiltrando na igreja, porque a igreja estava vivendo sobre os fundamentos, né? O fundamento apostólico, mas com a influência muito grande da Grécia, porque o Novo Testamento foi escrito em koiné, gente. Koiné é a preparação para o grego. Então, querendo ou não, isso acabou entrando e se disseminando. E Paulo combatia o hedonismo, que era a linhagem dos epicuros. Os epicureus espalharam o hedonismo e Paulo confrontava isso demais. As cartas de Paulo, ele está sempre confrontando essa teoria do hedonismo, está sempre lutando contra ela, porque estava como um câncer se alastrando dentro dessa recém-nascida igreja. Vocês pensam que o tempo passa e que o inimigo desiste dos tipos de ataques? Não se engane. O inimigo só muda de roupa de acordo com as décadas, os séculos e os milênios. Mas ele sempre tem as mesmas teorias. Elas podem vir mascaradas de uma moda, elas podem vir mascaradas de um novo tipo de correntes, de um novo tipo de teologia, de teoria, mas na verdade está lá na raiz. Eu gosto muito quando Salomão diz no livro de Eclesiastes: não há nada novo debaixo da terra, debaixo dos céus, não há nada novo. Tudo que já foi, tudo que é, já foi. Não há nada novo, ninguém cria nada novo, gente. Nada, tudo já foi criado por Deus. As pessoas vão copiando, a moda volta, teorias antigas levantam, religiões antigas renascem, mas não há nada novo. E Paulo, para bater nesse tipo de teoria, ele escreveu em Filipenses 1:12, que diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo chama para ele as lutas que ele está passando, prisões, jejuns, não é? Quantas coisas Paulo diz: suportei falsos irmãos, suportei jejuns, suportei ficar um dia e uma noite no naufrágio, à deriva no mar, eu suportei ser expulso das cidades. Ele pega toda essa carga, suportou o espinho na carne, que 3 vezes ele pediu ao Senhor: Pai, se possível, afasta de mim, arranca de mim. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Paulo está pegando tudo isso, gente, e está dizendo assim: eu creio que eu crendo em quem eu tenho crido, tudo que me aconteceu, ao contrário do que pensam, vai servir para o progresso do Evangelho. Ele deu um chute no hedonismo, ele deu um chute na busca pelo prazer. O hedonismo nada mais é do que você viver voltado para o prazer. É você viver voltado para a sua satisfação pessoal. É você não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não seguir a Jesus. Você veja, Jesus diz: a última coisa é me seguir.
Mas qual é a primeira? Negue-se a si mesmo. Todos nós aqui queremos seguir Jesus, eu tenho plena convicção disso. Mas a gente sempre diz, estamos seguindo a Jesus, sem se preocupar com a primeira alternativa. Negue-se a si mesmo. A segunda, tome a sua cruz. Nós queremos seguir a Jesus sem negar a nós mesmos. Nós amamos seguir a Jesus porque seguir a Jesus é romântico. Seguir a Jesus é moda. Seguir a Jesus é romântico. Eu me lembro que eu estudava num colégio de freira em Vitória, que eu amei estudar com as freiras no Damas. E eu amava esse colégio. E eu me lembro que quando mandavam ficar em pé na sala, eu ficava muito constrangida. Porque eles pediam para ficar em pé quem não era católico. E eu ficava de pé, porque eu fui ensinada que eu jamais deveria negar a minha fé. E eu ficava em pé e eu era a única a ficar em pé da minha sala. Porque não havia muitos evangélicos naquela época, então era um momento muito difícil. Agora todo mundo é meio evangélico. Está em cima do trio, pulando carnaval, é evangélico. Está no motel, é evangélico, né? A gente está cheio de evangélicos que estão dizendo que estão seguindo a Jesus, mas estão vivendo para o seu próprio prazer. Tem evangélico demais, mas não tem gente que está negando a si mesmo e tomando a sua cruz. Quando a gente vive uma vida onde a gente faz tudo que dá na telha, existe um pequeno jargão chamado carpe diem, que é dizer, faça o que lhe faz bem. Esse pequeno ditado, na verdade, gente, tem a raiz no hedonismo, tão combatido por Paulo, tão combatido pela igreja que Paulo está fundando, essa igreja apostólica, essa igreja que está se espalhando na Síria, está se espalhando até a Arábia, foi se espalhando, chegou à Espanha, chegou em todo o universo do Império Romano, chegou em várias regiões que Paulo levou esse evangelho, não é? As estradas romanas ajudaram, os mares sem piratas, que o Império Romano acabou com os piratas, ajudaram esse evangelho se espalhar. E esse evangelho que chega vai confrontar um estilo de vida que é um estilo de vida hoje. Você vai encontrar muitas pessoas que se dizem seguidores de Cristo, mas que vivem uma vida que fazem o que querem. Eu tive a triste notícia dessa semana de saber que é tão triste que é até vergonhoso falar. Eu me constranjo de falar, mas a Espanha aprovou sexo com animais. E eu vomitei quando eu li aquilo, porque eu não estava preparada para ler aquilo, e eu passei realmente muito mal. Não pelas pessoas que querem fazer sexo com os animais, mas eu fiquei com pena dos animais, de ter que fazer sexo com essa qualidade de pessoas. E a gente vê como as pessoas decaíram da graça de Deus. Como elas decaíram, estão liberando que jovenzinhos acima de 14 anos não será mais incesto. Gente, a gente está decaindo muito rápido. Depois da pandemia, o homem está decaindo muito rápido da graça de Deus. Mas por quê? Porque se eu não quero ter um filho, porque um filho vai me causar problema e eu aborto, é hedonismo. Porque eu pensei primeiro em mim do que pensei no próximo. Se eu acho que eu tenho direito a fazer sexo com animais, se eu tenho direito a praticar sexo com o meu próprio parente dentro de casa, com a minha criança de 14 anos dentro de casa, gente, isso está mostrando que nós estamos vivendo numa sociedade hedonista, que ela só está preocupada em se satisfazer. Ela não está preocupada em viver um propósito, não está preocupada em viver uma vida altruísta, que procure o bem do próximo, mas desde que eu me satisfaça, está valendo tudo. O hedonista não luta pelo casamento. Por quê? Porque o casamento, ele só fica casado se o casamento for bom. Ele só fica casado se o casamento for prazeroso. Ele só fica casado se o casamento satisfazer ele em todas as áreas. A pessoa do hedonista, ele não luta pelos filhos. Os filhos crescem, abandonam, sabe por quê? Porque se o filho está tendo problema, por que eu tenho que me desgastar por causa desse filho? Por que eu tenho que ficar acordado de noite por causa desse filho? Por que eu tenho que ficar aqui me desesperando por causa desse filho? Sabe o que acontece? Nós não estamos mais no casamento, na criação de filhos, na empresa. Vamos colocar a igreja também. Nós não estamos mais em nenhum lugar
por causa de aliança. Nós estamos por aquilo que nos faz bem. Isso é um perigo. A gente acha, jamais eu cairia numa lei dessa da Espanha, eu não me envolveria nisso. Mas a gente faz coisa dentro da nossa casa, a gente faz coisa no nosso casamento, a gente faz coisa sobre o nosso chamado. A gente abre mão de coisas de Deus na nossa vida, porque determinadas coisas de Deus na nossa vida vai trazer algum tipo de sofrimento para moldar o nosso caráter. E tudo aquilo que molda seu caráter, que traz algum tipo de sofrimento, ele vai fazer com que Deus espere que eu e você fique por causa de uma aliança e não por causa do nosso prazer. Casamentos não se acabam porque não dão prazer, porque o marido perdeu o emprego, porque está há 10 anos sem trabalhar, porque esse homem nunca desenvolveu profissionalmente, porque essa mulher não é mais tão bonita do que quando eu casei com ela, porque essa mulher ficou doente, porque essa mulher, a idade para ela fez muito mal. E aí a gente acaba, rompendo propósitos que são os fundamentos de uma família. A gente ensina nossos filhos a não ter aliança. A gente ensina a próxima geração que o que mais vale na nossa vida é aquilo que nos satisfaz. Então vamos riscar da vida a caverna de Adulão. Vamos arrancar Daniel da Babilônia. Vamos tirar Esté do harém, do rei Assuero. Vamos tirar cada um desses que não viveram para o seu prazer, mas viveram para o propósito. Vamos dizer a Ruth que pule fora de Noemi, que Noemi está falida, viúva, sem marido, sem filhos. Por que Ruth tem que seguir ela? Não deu prazer seguir Noemi. Não deu prazer para Jesus ir para a cruz. Não deu prazer para Jó sustentar a perda de 7 filhos e tudo que tinha. Não deu prazer Débora fazer guerra, que era guerra de homens, não era guerra dela. Era a guerra dos homens daquela geração. Mas Débora lá foi fazer a guerra que não era uma guerra dela. Por quê? Porque esses homens e essas mulheres não se moveram por satisfação pessoal, mas se moveram por um propósito eterno. E o propósito eterno muitas vezes vai requerer de nós um tempo de sofrimento, um tempo de escassez. Muitas vezes você vai plantar sua semente chorando para voltar colhendo e sorrindo. Nós não plantamos sorrindo, nós plantamos chorando. Mas eu tenho certeza absoluta que não existe colheita sem um sorriso no rosto. Porque os nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. A nossa satisfação não é o marido, a nossa satisfação não é o filho, a nossa satisfação não é a casa, a nossa satisfação não é o prédio da igreja, a nossa satisfação não é a cidade que a gente mora. A nossa satisfação está em Cristo. Paulo disse: aprendi a viver no muito e no pouco. Estou plenamente satisfeito em toda e qualquer situação. Enquanto a nossa satisfação não estiver em Cristo, você vai ter uma fila de maridos, uma fila de namorados. Enquanto sua satisfação não estiver em Cristo, você vai buscar em seus filhos para eles serem a sua satisfação. Faça balé, porque eu nunca fiz. Compre isso, faça aquilo, fale alto, fale baixo, jogue basquete, jogue vôlei, vá fazer inglês. Por quê? Porque você quer que seu filho satisfaça você naquilo que você não conseguiu fazer, quando você deveria estar satisfeita em ver seu filho satisfazer a Cristo. A Ele. E com isso nós vivemos um relacionamento de hedonismo em relação a nossos filhos, buscando neles aquilo que a gente não conseguiu ser e fazendo deles pessoas completamente infelizes. Por quê? Porque nós não estamos satisfeitos. Eu vou dizer uma coisa: se você não se satisfazer com R$500, você não vai ficar satisfeito com 5.000. Se você não for satisfeito com 5.000, você não vai ficar satisfeito com 5 milhões. Quer que eu diga?
Nós amamos um sapato preto e compramos ele, até que descobrimos que precisamos de um bege. Compramos o bege, descobrimos, depois do bege, que seria maravilhoso a gente ter um sapato azul. Até que o azul chega, e nós vamos pensar, se eu tivesse o verde, a nossa alma é insatisfeita. Carros novos perdem o cheiro no primeiro mês. O primeiro carro é maravilhoso, você disse, era tudo o que eu queria. Depois de algum tempo, você começa a pensar, poderia ser maior esse carro. Poderia ter 4 portas. Poderia ser mais alto. Poderia ser um metálico. Poderia ser assim. Nossa alma, não, pela sua própria natureza, ela é insatisfeita. Amamos e desejamos ter filhos. Depois queremos que eles andem. Depois que eles andam, nós queremos mandar eles para a escola. Depois que eles vão para a escola, nós não vemos a hora deles irem para a faculdade. Quando você perceber, você não foi satisfeita porque teve filhos. Você ficou insatisfeita durante toda a carreira dos seus filhos, esperando chegar o dia que finalmente chega e você tem uma crise existencial, porque eles já não estão mais na sua casa. Estamos sempre procurando uma satisfação nas coisas e não em Deus. E essa satisfação é o nosso hedonismo. A grama do vizinho não é mais verde. A grama do vizinho é mais verde porque nós estamos olhando para ela. Se cuidarmos da nossa, ela será melhor. O que é melhor na nossa vida não é o do outro, é o que Deus te deu. E é cuidar do que Deus te deu. É ser feliz com o que Deus te deu. É ter a alegria do Senhor. Paulo disse, regozijai-vos no Senhor. Quer dizer, a alegria de Paulo era no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Agora eu vou dizer quando Paulo escreveu isso. Paulo estava numa prisão romana, com bosta até o joelho. Você escreveria a carta de Filipenses com cocô romano até os joelhos? Ele tinha sido tirado de Jerusalém, ele tinha saído da terra onde ele amava, ele estava numa prisão romana, fétida, suja, cheia de ratos, e ele estava mandando se alegrar no Senhor. Você entende que tem pessoas que estão nos seus melhores apartamentos, com seu edredom macio, com seus travesseiros de pena de ganso, com seu ar-condicionado splint, com um controle remoto na mão, e elas estão completamente infelizes. E você sabe que há pessoas nesse exato momento que estão num casebre simples e humilde, na sua cama simples e humilde, no seu travesseiro fininho, e elas estão plenamente satisfeitas. Está provado, não é o lugar que a gente habita que nos torna felizes, não é a pessoa que casa que torna a gente feliz. Seria demais você pegar sua felicidade e dar na mão do seu marido, dar na mão da sua esposa, dar na mão dos seus pais. Isso seria um inferno para eles. Pai e mãe não é responsável pela felicidade dos filhos. Marido não é responsável pela felicidade da esposa. Esposa não é responsabilidade da felicidade do marido, porque se sua felicidade não estiver em Cristo, não tem homem que lhe faça feliz. Eu quero tirar esse manto de cobrança da vida de alguns homens, na vida de algumas mulheres, de alguns pais. Eu não consegui fazer meu filho feliz. Nem ia conseguir, porque você não tem esse chamado de fazer ele feliz. Deus mandou você criar ele, dar o peito para ele, trocar a fralda dele, dar educação a ele, ensinar ele a ler a Bíblia. Mas a felicidade vai ser o que ele vai encontrar em Cristo. A felicidade de um casamento é o casamento ser de Cristo. Joias não compram felicidade. Apartamentos não compram, carros não compram. Morrem-se sempre pessoas infelizes, se matam. Olha os artistas. Elvis Presley, lindo, maravilhoso, instruído, preparado. Foi criado dentro de uma igreja. A melhor casa, o melhor carro, teve tudo, era infeliz. Michael Jackson, que é a lista, James Dean. Vamos olhando. Cazuza, vai olhando cada um. Vai olhando quantos se acabaram cedo. Amy House, e outros, e outros, e outros. Porque eles morreram, eles tinham mansões, eles tinham carrões, eles tinham tudo.
Mas eles esqueceram. E ainda que conheceram no passado, porque passaram pela casa do Senhor, mas eles apostataram da fé e apostaram tudo naquilo que era cisternas rotas. E eles viveram por hedonismo. O hedonismo diz: eu faço o que me dá na telha. Se me faz bem, eu faço. O cristianismo faz: eu dou a vida pelo meu irmão. Enquanto o hedonismo diz: eu vou fazer o que eu tenho vontade, eu preciso ser feliz. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. O que nos torna felizes é refrear a nossa língua de murmuração. O que faz os nossos dias ser felizes é buscar o prazer na lei do Senhor. E nessa lei meditar de dia e de noite. Só assim tu vais prosperar em tudo que tu fazes. Eu já vi homens no deserto felizes e já vi reis caírem em palácios. O mesmo sol que derrete o gelo, endurece o barro. Depende de como você está disponível para ele. O que a gente tem feito com a nossa família? O que a gente tem ensinado a nossos filhos? Porque o mundo está ensinando. O mundo diz: se uma lei é contrária ao que eu quero, eu mudo a lei. Antigamente era assim: se uma coisa é contrária à lei, eu me mudo para adaptar a lei. Se eu estou querendo alguma coisa e não pode, eu me submeto à lei, porque a lei vai frear meus impulsos animalescos. A lei vai frear o que a minha carne quer. A lei deveria parar o que as pessoas... Por que existe ordenamento jurídico? Pelo amor de Deus, eu estou com saudade de como era. Porque antigamente a gente tinha um ordenamento jurídico no Brasil. Hoje nós não temos mais. Quando eu estudei, tinha. Quando eu fiz faculdade, tinha ordenamento jurídico. Eu amava estudar leis. Mas por que estudar as leis agora, se elas não são usadas? Porque se a lei está infringindo o meu querer, não tem problema, a gente mata a lei. É isso que está acontecendo. Contanto que o que eu quero, o meu desejo, seja cumprido. Gente, as pessoas não odeiam Jesus, não. As pessoas até gostam de Jesus. Elas usam camisa, Jesus. Elas dão presente umas às outras sobre Jesus. Elas gostam, até curtem um pouco Jesus, esse lance de Jesus. O que as pessoas não aguentam é a palavra de Deus. Todo mundo que você perguntar: você ama Jesus? Eu amo Jesus. O pedófilo: eu amo essa criancinha aqui. Eu estou fazendo isso aqui porque eu amo essa criança. Eu amo Jesus, amo essa criancinha. As pessoas vão fazer coisas entamando. O problema das pessoas não é Jesus, não é o amor. O problema das pessoas é a palavra que freia o estilo de vida pecaminoso que elas querem levar. É a palavra. É a propagação da palavra e os propagadores da verdadeira palavra. Se eles pudessem nos matar, eles nos matariam, porque nós temos a palavra que aponta o estilo de vida pecaminoso que vai acontecer nesses tempos. Houve uma aceleração rápida de 2020 para cá, gente. Muito rápido. É como se a gente tivesse dormido e acordado e dissesse: que mundo é esse? E muitas pessoas, para não ter problema, vai negociar essa palavra. Nós poderíamos ser uma igreja de 20 mil pessoas. Era só não pregar o que é difícil. Vocês acham que eu não sei fazer uma pregação que não é difícil? Uma pregação que não precisa descer goela abaixo, tirar o sono de gente? Claro que podemos fazer. Muita gente está fazendo isso. Mas nem todo galpão pintado de preto e colocou ar-condicionado e botou cadeira e chamou gente para sentar é a igreja. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, é o fundamento da palavra. O evangelho é: Cristo nasceu, Cristo morreu,
Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Se não tiver isso, não é evangelho. Não dá para arrancar. Cristo nasceu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. É cristocêntrico. Não é em volta de um homem, não é em volta de uma teoria, não é em volta de se sentir bem. Eu quantas vezes me senti mal na igreja. Eu estava pregando para os jovens da Advec, gente, domingo passado. E eu vi ali pastores, jovens chorando, sabe, um estilo de guerra, porque há uma pressão sobre os jovens muito grande esse tempo, para que eles não se submetam ao verdadeiro evangelho. Há uma pressão, por isso que o Senhor diz: jovens, vocês são fortes, porque vocês já venceram o maligno. Os jovens vão profetizar. Por que Deus está contando com os jovens para esse tempo? Porque são eles que vão avançar as nações, são eles que vão a todas as partes do mundo, levar um evangelho que cura, que liberta, que salva. Nós não podemos pregar um evangelho que acomode, que um evangelho que encaixe em cada um, de acordo como é cada um. O evangelho é um só. O evangelho não se encaixa com o estilo de vida. O evangelho nos dá um estilo de vida. Eu não tenho que pegar o evangelho e encaixar no meu estilo de vida. Eu não tenho que ter minhas regras próprias, minhas leis próprias. Ao contrário, nós nos submetemos a um evangelho que foi nos dado para que a gente ande de acordo com esse evangelho e não adaptar o evangelho na minha casa, no meu estilo de vida. Com isso nós vamos diluir. Você já pegou um perfume? Como eu era pequena, eu amava pegar o perfume francês da minha mãe, que ela comprava lá na Conde da Boa Vista, na Flag importadora. E aí tinha uns perfumes dela e eu derramava para dar banho nas minhas bonecas na banheira e misturava com água. E aí o perfume se acabava, né? Porque eu diluía a essência na água. E o perfume deixava de ser francês, deixava de ser qualquer coisa. Não virava nem coturré, nem rastro. Ficava diluído lá na água mesmo. Às vezes, nós estamos pegando esse evangelho para nos acomodar, para justificar o nosso estilo de vida e nosso comportamento e diluindo em água. E ele deixa de ser essência. O que torna o perfume francês caro e bom é o lacre da inviolabilidade. Ele é inviolável, por isso ele é caro. Ele é inviolável porque ele é essência. Ele é inviolável porque ele é diluído. Eu tenho certeza que todo mundo gosta aqui de um perfumezinho francês. Todo mundo gosta de um perfume bom, lacrado, inviolável e sem mistura. E como é que você quer passar para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus funcionários, um evangelho diluído? Se nem o perfume que você usa, você quer desse jeito. Como você quer ir para a eternidade? Como você quer anunciar Cristo? Como você vai livrar seus filhos desse mundo perturbado, decaído, profano, se você está diluindo a coisa mais importante que você recebeu? Porque quando a gente encontra o evangelho, o reino de Deus, a gente vende tudo por causa desse evangelho. É como uma pérola que você encontra, é como um tesouro de grande valor. Você deixa tudo porque você encontrou o maior tesouro da sua vida. O maior tesouro. Como você vai diluir a sua vida eterna? Como você vai diluir os futuros dos seus filhos? Meu pai me dizia sempre uma coisa. Eu trabalhava com meu pai no cartório. Meu pai dizia a mim: filha, quando os líderes se sentam, os discípulos se deitam. Por isso que eu tenho que ficar de pé. Não se sente, porque a futura geração, quando vê você sentado, vai se deitar. Eles nunca vão pecar igual a você. Eles vão decair ladeira abaixo. Agora eu vou dizer uma coisa a você. A fidelidade dele é tão grande que quando você não se senta, seus filhos crescem mais do que você, avançam mais do que você, tem mais autoridade do que você. Filhos espirituais e biológicos têm mais autoridade, têm mais unção, têm mais poder. Minha filha pregou aqui na conferência de mulheres. Sabe o que eu tive vontade de fazer? Vou sentar, porque só ela aqui no meu lugar já tinha feito tudo. É ou não é? Pregou melhor do que eu, não pregou. Quem estava aqui sabe. Botou a mãe, ó,
no bolso. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. Eles vão vir com mais poder e mais unção. Então, quando você negociar esse evangelho, lembre-se, você está sendo moeda de pagamento dos seus filhos. Você está fazendo a poupança deles. E você está fazendo a poupança deles em cisternas rotas, onde não tem água. Você não está de pé por sua causa. Você está de pé por causa deles. Você não está de pé por você. Se sua vida só servir para você se sentir bem, você é um egoísta. A sua vida vai acabar triste. Porque quem vive só para si não serve para viver. A vida que é para si mesma, ela não fez nada. É como a nuvem que passa. A vida que viveu só para si, fez só o que queria, fez todas as suas vontades, desejou e cumpriu, provou tudo, desfrutou tudo. E depois você vai dizer: para que valeu minha vida? A vida só tem valor quando ela é vivida para o propósito de Deus, quando ela toca outras vidas, quando há renúncia pelo outro, quando você permite que sua cabeça seja a plataforma de outros. A vida só tem valor pelas suas renúncias. Foi o que Esté passou que tornou ela rainha. Foi o que Ruth passou que tornou Ruth quem era. Talvez você chore anos pelo seu casamento. Sim, mas talvez você esteja vivendo um propósito que você nunca imaginou nesse casamento. Talvez você esteja arrasado por causa do seu filho ou sua filha. Talvez um neto, não sei, uma sogra, não sei o que você está passando. E você está chorando, e você está louca para pular fora. Talvez é a empresa que está difícil, que você não aguenta mais e que você quer largar. Teve um tempo na nossa vida que eu e Fofinho estava sendo tão apertado. E um dia a pessoa disse assim para a gente: olha, eu estou querendo ir embora. E eu e Fofinho olhou para o outro e fez: que coisa boa, as pessoas podem ir embora e a gente nem pode ir. Porque todo mundo pode aqui não gostar. Eu posso pregar 20 anos para vocês aqui. Se eu pregar 1 minuto errado, você pode querer ir embora. Se eu desandar 1 minuto aqui, compromete 20 anos de um ministério. E você pode dizer: eu quero ir embora. Mas sabe o que eu posso dizer? Eu vou ficar. Sabe por quê? Porque eu não fico por sua causa, eu fico por causa de Jesus. Se meu marido disser: eu quero ir embora, eu vou dizer: ele pode ir. Inclusive eu digo isso nas conferências de mulheres: eu liberei meu marido, gente. Eu abençoei meu marido. Todo mundo pensa que eu fico tomando conta. Eu não tomo conta do meu marido. Eu tenho um trato com Deus. Você acha que eu vou ficar tomando conta do meu marido? Eu já disse: Senhor, se ele olhar para outra mulher, ele morre. Se ele me trair, ele morre. Se ele pensar em se separar, ele morre. Meu marido é livre. Vocês acham que eu vou fazer uma miséria dessa, querer controlar meu marido? Meu marido é um homem livre. Se ele for, ele morre. E minha sogra está olhando para mim assim. Brincadeiras à parte. O compromisso é ficar. O compromisso, você não fica por causa do seu marido. Você não fica por causa da esposa. Você não fica por causa do filho. Você vai ficar por causa de Jesus. Olhe para sua esposa hoje e diga: desista de separar, porque eu nunca vou deixar você. Diga para os seus filhos isso: desista, porque eu nunca vou deixar de te amar e orar por você. Eu tenho um compromisso, e o meu compromisso não é para mares tranquilos, é para mares bravios. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que tem compromisso, que tem aliança. Aliança nos próximos dias vai fazer toda a diferença. Quando você fica porque tem aliança, Deus honra você ter ficado. Relacionamentos, pessoas não são transitórios, são eternos. As pessoas que estão em sua volta, na sua família, na sua casa. Claro que tem pessoas que passam na nossa vida e vão. Isso é normal. Isso é normal. Mas há relacionamentos na sua vida que eles não são para serem passageiros. Há coisas que Deus lhe entrega que não pode ser passageiro, tem que ser eterno. E aí eu e Fofinho olhou para o outro naquele período
E eu sei que ali fez toda a diferença para a gente. A gente olhou para o outro e disse: e se for assim até o fim? Se for essa guerra até o fim? Ele não estava preparado para isso, eu não estava preparada para isso, né? A gente foi gerado pelo Senhor no deserto, foi levantado, e a gente veio com muitas expectativas para a igreja como família, o nome que ela carrega. E a gente não estava preparado para uma família que tinha problemas, que tinha traições, que tinha falsos irmãos. E a gente olhou um para o outro. Ele é caçula, eu sou caçula. E na nossa criação não tinha essas coisas. E ele disse a mim: nem na empresa que eu trabalhei eu vi isso, nem na empresa do meu pai eu vi isso. E eu disse assim a ele: e se nada melhorar? E a gente se via a Deus debaixo de canivete até Jesus voltar. Ele olhou para mim e fez: eu fico. Deu 3 meses, a guerra cessou. Deu 3 meses, Deus fez a obra. Servimos Pedro, servimos Judas com o mesmo amor, com a mesma entrega, com a mesma devoção. E Deus se encarregou de fazer o que tinha que ser feito. Porque quando há no nosso coração um desejo, uma devoção de saber que nós vamos permanecer por causa da glória de Deus e não vamos servir ao nosso prazer, Deus envia os anjos para servir você no deserto. Deus chama a existência o que não existe. Deus transforma, Deus leva a gente para longe, Deus traz gente para perto. Somou pessoas que hoje, meu Deus, são presentes. Trouxe pessoas, manteve pessoas que são os grandes presentes da nossa vida. E tudo foi gerado da determinação de se mover pela aliança e não pelo prazer. Porque o hedonismo, gente, é o eu no trono. O hedonismo é você desenhar o seu eu e colocar no trono. Jesus será visto como grandioso em minha vida, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo disse: o meu viver é Cristo, o meu viver não é prazer. Gente, eu não estou dizendo que nós não vamos ter prazer, mas sabe qual é o perigo? Se mover pelo prazer. Você vai ficar frustrado, você vai ficar infeliz. Porque quando nós nos movemos pelo prazer, nós só nos movemos pelas coisas que dão certo. Nós só movemos por coisas que fazem cócegas. Cócegas é uma delícia, eu odeio cócega. Mas tem gente que ama cócegas, né? Imagine você fazer cócega na pessoa o tempo todo, mata. Eu acho que eu morro nos primeiros 30 segundos se fizer cócega em mim. Quer me matar, não faça nada comigo, só faça cócega que eu morro. Imagine, você ri por causa de cócegas. Você vai ter estribuchar e vai morrer. Então a nossa vida não é um aglomerado de cócegas, risadas forçadas. A nossa vida é uma entrega, a nossa vida é uma renúncia, a nossa vida é plantar chorando, a nossa vida é mamadeiras de madrugada, a nossa vida é suportar uma cara feia, a nossa vida é suportar um momento, suportar talvez algum tempo. Uma vez a mulher chegou para mim e disse: eu quero me divorciar. Eu disse: meu Deus, o que foi que aconteceu? Não, quanto tempo você está de casada? Eu estou 15 anos casada. E eu disse: e o que está acontecendo? Olha, faz 2 anos que o meu marido está insuportável. Eu disse: ele bateu em você? Não, está louca, pastora, nunca tocou em mim. Eu falei: graças a Deus. Ele abusou de você? Não, de jeito nenhum. É cara feia, mal-humorado, não está feliz no emprego, só chega em casa, não está mais gostando de nada, a gente fica lá. Eu disse: você está 15 anos casado, 15 anos, pastor, e 2 anos infeliz, 2 anos infeliz, pode ir para casa. Por quê? Quando você fizer 15 anos de infeliz, você volta para aqui, porque você não vai destruir 15 anos por causa de 2 anos. Vá lá e vença o gigante. Não desista de coisas na sua vida que estão há 15 anos, 20 nela, por causa de uma temporada de infelicidade. Sabe o que é isso? Renúncia. Sabe o que é isso? Entrega. Sabe o que é isso? Compromisso.
Imagine a insegurança dos filhos hoje, saber que qualquer hora a casa desmonta. Que o casamento é tão firme quanto as roupas de verão. Imagine para os filhos a segurança que eles têm, de saber que a casa deles pode desmontar por emoções. Imagine você estar numa empresa o tempo todo e dizer: quando eu puder eu vou me embora. Olha, eu não suporto essa empresa. Olha que trabalhar aqui é muito difícil. Você acha que seu chefe vai dar algum cargo para você? Não, querido. Você não merece nenhum cargo, porque você é o que está doido para ir embora. Você confiaria em alguém que diz o tempo todo que vai embora, que ameaça em qualquer crise, que está pensando em ir para outro lugar? Você não daria. Por que Deus vai entregar os tesouros dele a você, que não está mostrando firmeza com ele? Antes de Deus entregar a promessa, Deus nos testa. Deus testou Abraão, pai de nações. Amém. Deu para Sara, encerrou as regras. Abraão, corpo amortecido. Disse para Davi: tu serás rei, te ungi rei. Primeira coisa que Deus fez: teste. Vai tocar harpa para Saul, tocar harpa para endemoniado. E ele vai querer te matar. Quanto mais Saul atirava flecha, mais Davi tocava música. Toque música enquanto atiram flechas para você. Ele dedilhava louvores. E Saul endemoniado, odiando ele, tirando flechas. E Deus estava construindo o futuro rei de Israel. Enquanto você é perseguido, Deus está te construindo. Toque música. Adore enquanto falam mal de você. Adore enquanto te persegue. Adore quando tudo dá errado. O inimigo não suporta um adorador em ação. O inimigo não tem um plano para tirar você do plano de Deus. O inimigo não tem um plano para tirar você do plano de Deus. Se você continuar no plano de Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo puxando seu tapete, mesmo falando mal de você, puxando seus cabelos, mesmo fazendo tudo contra você, o plano de Deus vai se cumprir. É só uma questão de tempo. Aprenda a dedilhar enquanto as coisas estão difíceis, porque a sua promoção já está chegando. Você vai ser promovido. Vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Sim. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Sim. Deixe sua orfandade gritar em fidelidade. Deixe a sua viuvez gritar em fidelidade. Deixe os seus medos gritarem em fidelidade. Ruth pegou a viuvez dela, a dor dela, e deixou a fidelidade gritar. Ana foi casada há 7 anos. E depois disso Ana ficou viúva. Ela podia ter dito ao Senhor: por que você me deixou viúva? Por que você me deixou nessa situação? Mas sabe o que Ana fez? Ela construiu a sua dor e ela foi para dentro do templo e se tornou intercessora no meio da sua maior dor. Ela podia ter dito: como eu só tive um marido 7 anos?
Você me tirou a beleza. Você me tirou na flor da idade, o homem da minha vida. Mas ela não deixou aquilo transformar em amargura. Ela não se tornou uma hedonista amargurada, mal resolvida, complicada. Ela pegou sua dor, entrou no templo e foi ser intercessora. Por isso ela pegou Jesus no braço. Ela gerou Jesus. Ela gerou a chegada de Jesus. Ela podia ter gerado dor, amargura, mas ela gerou a vinda do Messias. Não permita a sua dor lhe amargurar. Gere algo no meio da dor. Gere algo na falta. Gere algo na saudade. Você pode ficar o tempo todo reclamando. Você pode ficar mostrando o tempo todo ao Senhor o que a sua alma quer. Mas isso não vai lhe satisfazer. Pegue o buraco do desejo e transforme num altar de adoração. Pegue o buraco do desejo e transforme num altar de adoração. Qual é a regra de ouro dos profetas? Qual é? A regra de ouro é: assim como você quer que os outros façam a você, faça você a eles. Em vez de você ficar pensando no que não estão fazendo por você, faça uma lista do que você pode fazer por eles. E você ficar olhando tudo que seu pai não faz por você, tudo que sua mãe não faz por você, tudo que seu marido não faz, tudo que seu filho não faz, tudo que sua esposa não faz. Já experimentou fazer uma lista do que você pode fazer? Quando eu planto pessoas aqui nessa casa, eu sempre ensino ao presbitério orar o Salmo 92. Plantados na casa do Senhor, sempre verdejantes e viçosos nessa casa. Quer dizer, não é só a igreja que vai fazer por você, é o que você vai fazer por essa igreja. É o que você vai tornar essa igreja mais bonita, mais risonha, mais amorosa, mais unida. O que você vai contribuir para esse lugar ser um pedacinho do céu para quem chega. Para esse lugar ser um pedacinho de esperança para quem chegou cansado, para quem chegou desanimado, para quem chegou sem amor. Esse lugar precisa ser o que você desejaria que ele fosse para você. Em vez de eu chegar aqui e perguntar o que é que vocês vão fazer por mim, eu entro aqui e pergunto: Senhor, o que é que você quer que eu faça por eles? Por isso não há carência. Por isso, se você me amar ou não me amar, não muda, eu lhe amo. Porque eu não lhe amo com expectativas do que você pode me dar. Eu te amo com a expectativa do que eu posso te dar em Cristo. Aí o verdadeiro amor nasce. Você não casa para receber, você casa para dar. Você está tão satisfeito em Deus que você quer se derramar na vida de alguém. É diferente do que você casar. Não tive pai, estou numa crise, ninguém me ama, eu sou horrorosa, minha vida é um buraco, estou precisando de uma ajuda financeira, já sei, vou casar. Coitado desse pobre desse homem, meu Deus. Coitado, a mulher está com um buraco. Às vezes eu pergunto à mulher: você gosta de casa? Olha, eu detesto o serviço de casa. Gosto de cozinhar? Eu odeio cozinhar. Gosta de arrumar a casa? Eu odeio. Por favor, não case não. Não case, minha filha. Vá para missões. Faça um pacto celibatário aí. Bota aí um negócio no congelador. E não case. Porque você vai tornar alguém feliz. A felicidade solitária vai ser felicidade dupla. Casamento não é um lugar para suprir carência. É para levantar propósito. Você levanta o outro. Igreja é para levantar propósito. Não é um buraco de pessoas carentes. Não é um buraco de pessoas que não tem nada, que chegam aqui domingo após domingo para ver se leva alguma coisa. Gente, igreja não é liquidação de shopping, que a gente entra o mais rápido que puder, pega o mais rápido que puder e sai o mais rápido que puder. Igreja é um lugar de você dar. Nós comemos em casa e chegamos aqui no domingo, levantamos adoração, levantamos adoração, levantamos oração, levantamos louvor. Nós enchemos esse lugar. Enchemos de Deus.
E aqui diz assim, Filipenses 3:8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Assim, Cristo é mais precioso, é mais valioso, é mais satisfatório do que tudo que existe nessa terra. Por isso que ele disse: eu considero tudo perda por causa de Cristo. Ele não estava, Paulo, gente, ele não queria de jeito nenhum o prazer dele. É por isso que Deus podia usá-lo, é por isso que Deus podia derramar sobre ele. O hedonismo cristão muda a forma como lutamos contra o mal. Jeremias 2:13 diz, Jeremias 2:13, dá a definição hedonista cristã do mal: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Porque Deus é muito mais glorificado quando você está satisfeito. Quer glorificar a Deus? Fique satisfeito. Você ainda não é o que você vai ser, mas você já não é mais o que você foi. Estamos prosseguindo. Eu não sou mais o que eu era e ainda não sou o que serei. Tenha paciência comigo. Enquanto isso, eu estou prosseguindo. Se dê o direito, se permita ser trabalhado por Deus e fique satisfeito com o que Ele está fazendo e como Ele está fazendo. Não seja exigente demais com você. Não seja exigente demais com o próximo. Deus está trabalhando no tempo dele. As pessoas não são o que você quer, elas são o que Deus quer que elas sejam. No limite delas, no propósito de Deus para elas, Deus está trabalhando nelas. Deixe Deus trabalhar nas vidas. Não apresse, não aborte o plano. Dê um tempo para que Deus possa desenvolver e florescer as pessoas em cada uma delas, na estação própria delas. Você planta um coentro, logo você vai comer cebolinha, um coentro, essas coisinhas rápidas. Mas você também pode plantar um bambu chinês, que cresce 20 anos para baixo. Se a pessoa nasceu para ser cebolinho, respeite. Eu só gosto de comida com cebolinho. Comida sem cebolinho para mim não tem gosto. Se ela nasceu para ser cebolinho, ela dá gosto à comida. Não cobre a ela. Mas também não apresse o bambu chinês, porque o bambu chinês tem um propósito de 20 anos para baixo. Deixe cada um florescer a seu tempo. Deixe cada um ser o que tem que ser no seu tempo. Não faça as pessoas serem para o seu prazer. Faça as pessoas serem para o prazer de Deus. Ajude a elas a desenvolverem e crescerem no tempo e na estação própria de Deus para a vida delas. Segunda Coríntios 11:4 diz: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncia um Jesus diferente daquele que anunciamos, e aceita um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que recebemos de nós. Paulo está batendo no hedonismo. Era um evangelho diferente, não é o evangelho de Cristo, o evangelho do prazer, o evangelho de fazer o que eu quero. Não, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer. Porque quer viver o propósito de Deus, quer viver o que Deus planejou para você, faça coisas que você não gosta, que você vai chegar onde você quer. Quem ama sentar e estudar 4 horas seguidas? Quase ninguém. Quem ama fazer regime? Quase ninguém. Quem ama orar, quem acorda e diz: estou com a vontade de orar hoje. Todo dia você acorda com vontade de orar e ler Bíblia. Todo dia é uma coisa tranquila. Orar, ler a Bíblia, vir para a igreja. São coisas assim que você nem precisa fazer um esforço. Já está em você. Olha, vontade de jejuar que eu estou hoje. Hoje eu não vou comer nada. Acordei com a vontade de jejuar. Acordei com a vontade de ler Bíblia. Acordei com vontade de vir para a igreja. Gente, nós não acordamos com vontade de fazer coisas espirituais. Nós treinamos para fazer. Parem de achar que você vai ter vontade. Você não tem vontade de fazer as coisas que são espirituais. Você se submete a fazê-las. Então pare desse engano. Eu acho que eu não sou crente porque eu não estou com vontade. Tira a vontade que tu fica crente.
A primeira coisa que o crente tem que vencer é vontade, gente. E a gente fica, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Tire a vontade que você vem. Tire a vontade que você jejua. Tire a vontade que você lava o prato para sua mãe. Tire a vontade. Quem que acorda com vontade de limpar a cozinha para a mãe? Ninguém. Mãe, estou com a vontade hoje de lavar o carro. Estou com a vontade de fazer feira para você. Gente, essas coisas a gente não tem vontade. A gente se submete no Espírito Santo. E quanto mais você ouvir o Espírito Santo, mais você vai prosperar. Porque Deus tem um plano para você prosperar. Deus tem um plano para você dar certo. Deus tem um plano para você fazer sucesso. Deus tem um plano para você ser os notáveis da terra. Deus tem um plano para você prosperar em tudo que você vai fazer, em tudo que você vai tocar. Mas o diabo também tem um. E o plano do diabo sabe qual é? Vontade e prazer. Não estou com vontade, não tenho mais prazer em fazer isso, não tenho mais alegria de ficar casado. Pode ver, tudo que o diabo trabalha é para você abrir mão daquilo que Deus vai te abençoar. Tudo. Então, a partir de hoje, a partir dessa semana, a gente vai vigiar mais os pensamentos. Vai passar na peneira os pensamentos que estão chegando na vida da gente. A mesma força que você usa para separar, use para ficar casado. A mesma força que você usa para pular a cerca, use para ser fiel. A mesma força que você usa para ser desleal com Deus, use para ser leal com a aliança que você tem com o Senhor. A mesma força que você usa para dizer uma porcaria, use para dizer uma coisa que vai edificar. Isso é puro, isso é justo, isso tem algum louvor. Seja isso que ocupa os nossos pensamentos. Uma vez eu aconselhei uma pessoa, ela fez, eu penso tanta coisa absurda. Eu disse, calma aí, nem tudo é você. Os pensamentos podem vir de Deus, podem vir de você e podem vir do diabo. A gente nunca acha que o diabo manda pensamento para a gente, né? A gente já se condena, pensa logo o que é nosso. Espera aí, eu vou passar isso na peneira, para eu saber que tipo de pensamento é esse. Passou na peneira da pureza? É justo, passou na peneira que é justo. Tem alguma virtude, tem algum louvor esse pensamento? Seja isso que ocupa a minha mente. Se passou nas peneiras, é de Deus e eu fico. Se não passou na peneira, eu jogo fora porque não é de Deus. E você vai vencer. E você vai vencer. Você não vence as batalhas fora, você vence as batalhas dentro. Sabe por que você está perdendo batalha fora? Porque você perdeu elas aqui. Por isso a palavra do Senhor diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e teu coração em Cristo Jesus. Você é o que você pensa. Então livre-se de coisas que estão determinando o que você é, o que não é o propósito de Deus. Tem pensamento que você tem que se livrar deles. Levar cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Estou terminando aqui. Salmo 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. O plano de Deus para as nossas vidas é você vencer. O plano de Deus para as nossas vidas é a gente vencer todo o sistema voltado para nós mesmos, todo o sistema de prazer, todo o sistema que a gente tem. Não estou dizendo que a gente não vai ter prazer, calma, você vai ter vários prazeres, mas você não vai viver para ter prazer, você vai viver para o propósito de Deus que vai dar prazer a você. Não tem coisa melhor do que ter prazer dado por Deus. Quando eu estou tomando banho, sabe, de mar ou de piscina, eu sou louca por água. Aí eu fico feito pinto no lixo, me animo, me alegro. Aí o pessoal fica rindo de mim. Por que você está tão feliz? Porque Deus está me dando esse momento para eu desfrutar. E todas as vezes que Deus me dá um momento para eu desfrutar, eu me alegro muito, porque eu sei que eu estou tendo aquele momento dado por Deus, e ele não é um momento roubado, não é um momento que eu tirei. Quando você pula
foge da escola ou foge do trabalho para fazer alguma coisa, aquele momento é roubado. Mas quando você trabalha de segunda a sexta, certo, correto, e você tira um sábado ou um domingo para desfrutar, a alegria é diferente, porque você desfrutou no tempo e na estação que Deus lhe deu. Quando você tem a sua namorada e beija ela e acocha ela no canto da parede, fora do tempo de casamento, você roubou aquela intimidade, ela não era sua, você roubou, aquilo não dá prazer. Aquilo dá um prazer do hedonismo. Mas quando você casa, com a casa toda montada, com os presentes dos irmãos crentes, que crente dá presente bom aos irmãos, e você casa, e chega na primeira noite de núpcias na sua casa, está lá a geladeira que o irmão deu, o fogão que o irmão deu, a mesa, a casa montada. Depois de casada, seu prazer vai se comparado àquele que você roubou? Não. Então não queira prazeres roubados. Não queira prazeres voltados para si. Queira o prazer no tempo de Deus. Queira o prazer na hora de Deus. Queira plantar chorando para voltar colhendo e sorrindo. Queira avançar mais um pouco na empresa. Queira ficar mais um pouco nesse lugar. Queira ficar mais um pouco nessa empresa que todo mundo está dizendo, isso não está sendo bom para você. Aí você diz à pessoa, eu não montei empresa para ser bom para mim. Eu montei empresa para ter um propósito divino. Eu não tive filho para ser bom para mim. Eu tive filho por causa de um propósito divino. É por isso que eu vou suportar mais um pouco. É por isso que eu vou investir mais um pouco. É por isso que eu vou esperar em Deus. Porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou é para o propósito dEle. E se é para Ele, vai dar certo. Vai dar certo sua vida. Vai dar certo seus filhos. Vai dar certo o seu casamento. Vai dar certo sua saúde. Vai dar certo. Arranca de você a capa mentirosa do inimigo, onde você é perdedor, onde você não dá certo, onde se você não fizer o que você quer, você não vai se alegrar, não suporta. E diga, eu estou suportando as dores de parto, eu estou suportando a vergonha do evangelho, porque eu sei que isso vai ser transformado em glória. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os dias difíceis. Não despreze as noites acordados orando. Aquela noite que você chora tanto que as lágrimas já estão saindo pelo nariz. Que você já babou tudo e sopou o travesseiro. Eu quero dizer a você que vai ter superação para cada dor. Vai ter superação, babou o travesseiro. Dormiu chorando muitas vezes. Foi para o banheiro, em vez de tomar banho, ligou o chuveiro, sentou no chão e chorou. Eu quero dizer a você que tem recompensa para esses dias. Não abra mão, vai ter recompensa. O mês de Adá, que a gente já começou, é o mês da superação. Que decretos de morte se transformarão em decretos de vida. Deus está dizendo essa noite, o que parecia que ia morrer, eu estou dizendo a vocês, andem mais uma milha. Deus está dizendo, não pare, ande mais uma milha. Você está chorando e sopando o travesseiro, com vontade de desistir hoje. O Senhor está dizendo, mais uma milha, falta muito pouco. É incrível, quanto mais perto está da vitória, mais o inimigo vai tentar nos parar. Quando estava na boca da saída do Egito, Faraó aumentou o trabalho deles. Mas Faraó não aumentou porque eles iam ficar na escravidão. Faraó aumentou porque a escravidão estava chegando ao fim. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Hoje é noite de rompimento. Hoje é noite de rompimento. O mês de Adar foi aquele mês que Pedro estava olhando para Jesus, dizendo, Jesus, eu estou andando com você, é uma dificuldade tão grande, as coisas estão tão difíceis. E Jesus disse assim a Pedro, vai lá procurar o peixe. Vai lá e procura um peixe, e você vai encontrar um peixe. Quando você encontrar, dentro da boca do peixe vai ter provisão para você. Jesus estava dizendo assim a Pedro, Pedro, você está me seguindo, você está andando comigo, você está negando seus desejos, suas vontades,
Mas eu quero dizer a você que quem anda comigo, eu sei satisfazer os desejos na hora certa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você renuncia o que você quer por seguir a Jesus, Jesus sabe lhe dar o que você precisa. Jesus sabe lhe dar o sonho. Jeremias 29:11 diz: eis que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O grande lance de abrir mão do hedonismo e do desejo é porque o que Deus tem para nós é melhor do que o nosso desejo. O hedonismo é o meu eu no centro da vontade. O cristianismo é Cristo no centro da minha vontade. É a satisfação plena em Cristo. Eu quero orar, porque nós vamos ter agora um momento de dízimos, de ofertas. E foi no mês de Adar que Jesus disse a Pedro: vá lá, você vai encontrar um peixe, e eu vou lhe dar nesse peixe o que você está precisando hoje para pagar os impostos. A necessidade daquele dia estava na boca do peixe. O que ele estava precisando veio com aquele peixe. É interessante que o Senhor não deixa fazer poupança, né? Não disse assim, ó, guarda para todos. Não é como se Jesus estivesse sendo assim a Pedro: todas as vezes que você andar comigo, todos os dias que você esperar em mim, você não vai ficar frustrado. Eu vou suprir. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Deus vai suprir o que você precisa para essa semana. Deus vai suprir o que você precisa para esse mês. Não tem escassez de milagre no céu. Não tem escassez no céu de nada. Diga alguma coisa que você precisa, que eu vou te mostrar o Deus que pode fazer. Me diga o teu milagre que você precisa, e eu vou te apontar o Deus que faz de milagres. O Deus que opera. Mas não sirva ao seu ventre, não sirva à sua vontade. Talvez a gente vai ter que treinar essa semana para aprender a não fazer tudo que dá vontade para o nosso prazer. Talvez essa semana você vai perguntar à sua esposa, seu marido: está precisando que eu faça algo? Vai precisar, talvez você pergunte a um vizinho, a um amigo da igreja. Em vez de você procurar pessoas para lhe servir, procure pessoas para você servir a elas. E aí a gente vai vencer o hedonismo. A gente vai vencer. Viver para si mesmo é uma ilha. E quem se isola, se ensoberbece. Quem se entrega, cresce. O tamanho de um homem não é o tanto que ele realizou para ele, é o tanto que ele fez pelos outros. Quer ver alguém grande? Quer ver um gigante na fé? Veja quantas pessoas ele alimentou, quantas pessoas ele se viu, quantas pessoas ele cuidou. Que essa semana a gente possa sair desse lugar de buscar quem vai fazer por nós e buscar para onde eu irei, a quem eu servirei. Quando o Senhor perguntou no céu: a quem enviarei? Isaías disse: envia-me a mim. Se o Senhor perguntar essa noite nesse culto: a quem enviarei? Você poderá dizer: envia a mim. Senhor, eu não quero dar comida para um, eu quero dar comida para multidões. Eu quero alimentar multidões. Eu quero servir multidões. Eu quero cuidar de mais lares, de mais famílias, de mais pais, de mais mães. Eu quero cuidar de mais crianças. Eu quero cuidar do órfão, da viúva. Senhor, manda, porque eu quero te servir. Deus sempre dá muito para quem quer dar muito. Mas quem dá pouco, Deus dá pouco. Quem enterra o talento, e tinha um só, ficou sem nada. Quem tinha 2 ou 5 e multiplicou, Ele deu mais. Não enterre. Pegue hoje sua vida e sirva. Você vai perceber que a felicidade não é o tanto que eu faço o que eu quero, mas o quanto eu faço o que Deus me chamou para fazer. Outra vida eu não quero. Eu quero servir. Pai, nós estamos diante de Ti para acontecer uma revolução na nossa vida.
Talvez a gente chegou essa semana, Pai, de tantas formas, pensando em pular fora, desistir, buscando o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Colocamos o nosso eu no trono, Senhor, e sem perceber fomos ficando, Pai, amargurados, desgostosos, infelizes, Pai, raivosos, irados, sem paciência, sem celebrar a vida e a beleza da vida, Pai, apressados, atrasados, agoniados, vivendo uma vida, Senhor, em busca do próprio eu. Nós queremos essa noite sermos vencidos, Pai. Nós queremos sair desse lugar, Pai, e declarar que a nossa satisfação está em Ti. Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança. Senhor, nós queremos, Pai, experimentar, Senhor, sair dessa posição do que vão fazer por nós e perguntar a Ti, Senhor, o que nós podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, dá um checkmate no nosso destino nessa noite. Talvez nos ensinaram a viver assim. Talvez a gente seja filho único. Talvez os nossos pais nos mimaram demais. Talvez alguém fazia tudo pra gente, Senhor. E a gente precisa de uma cura essa noite. A gente precisa de uma cura essa semana. Senhor, talvez a própria vida, a escassez, a pobreza nos fez lutar pelo que é nosso, nos fez centrar só no nosso. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Talvez esse seja o nosso lema. Mas nós não queremos essa vida. Nós queremos nos arriscar numa vida em Ti, onde há certeza de que aqueles que fazem a Tua vontade prosperarão. Que aqueles, Pai, que são doadores por natureza, são aqueles que são os multiplicadores por natureza. Porque a generosidade multiplica e a avareza empobrece. Por isso, Senhor, nos tira desse lugar de dar pouco amor, de dar pouca entrega. Um novo começo. Que se tivermos que pedir perdão, que a gente peça. Que se a gente tiver, Pai, o Espírito Santo essa noite estiver nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, que Ele nos convença, Pai, para a gente sair dessa vida egoísta, dessa vida, Pai, onde não há compromissos, mas há o prazer. Nós queremos colocar, Pai, o prazer no lugar que tem que estar, para que o compromisso possa vencer o prazer. Só assim viveremos o Teu propósito. E o Teu propósito para as nossas vidas é maravilhoso, é grandioso, é sobrenatural, é de nações, é de alargar tendas. Por isso nós te pedimos, nos batiza essa noite, com desejo de fazer a Tua vontade, com desejo preso ao nosso coração, de viver uma vida que Te agrada, de renovar alianças, de renovar compromissos. Talvez de chegar em casa e dizer para alguém que nós não vamos desistir, de levantar amanhã, segunda-feira, e dizer que é um novo ânimo para voltar ao lugar onde estávamos sendo derrotados, que é uma nova unção para ir no lugar da derrota, que é uma nova unção para marcar o território que o Senhor nos confiou, porque onde pisar a planta dos nossos pés é território do Senhor. Para marcar essa geração, para marcar a nossa família e dizer: aqui não tem uma família de perdedores, aqui tem uma família de vencedores, de renovar alianças, de renovar o amor. Talvez de pintar a parede do quarto, trocar os lençóis, preparar uma festa, uma mesa, um jantar, um banquete. Esse é o mês do banquete, o banquete de Esther. Esse é o mês de preparar o banquete para a sua família e dizer: a partir desse mês, essa casa e essa família vai desfrutar de banquetes. A partir desse mês, essa família vai voltar a se alegrar e sorrir, porque nós não estaremos trancados cada um no quarto. Nós vamos voltar a nos reunir, vamos voltar a nos amar, vamos perdoar e vamos fazer um pacto para a eternidade. Vamos dizer ao inimigo que acabou, que o cativeiro acabou,
Porque o inimigo tem você enquanto ele tem você indeciso, enquanto tem você titubeando, enquanto tem você com ânimo dobre. O inimigo treme quando você diz: será assim até o fim. O inimigo odeia compromisso, odeia amor eterno, odeia alianças de família. O inimigo não suporta você dizer: eu não vou desistir dessa família, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Renove as alianças, renove o amor, renove a paixão. Não espere ter vontade, faça por obediência. Você nunca vai ter vontade de obedecer ao Senhor, mas eu não conheço ninguém que obedeça ao Senhor que não seja mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deixe os sentimentos e a vontade sucumbirem e deixe o Espírito de Deus guiar você. Eu creio, Deus está fazendo uma coisa nova em nosso meio.